Antigamente havia apenas os filmes, a televisão e os livros para entreter as massas. Até agora. Quando conseguimos ter realmente controle e manipular o mundo virtual dos jogos, é uma boa sensação. No entanto, os jogos procuram algo para além do controlo, a história perfeita. Não existe nenhum jogo que não melhore com uma boa história e boas personagens. Talvez haja uma oportunidade para combinar a história com a tomada de decisão do jogo, que é aquilo que define os jogos. Mas ainda existe um outro elemento vital para a história a surgir, a emoção. Será que um jogo de computador nos pode fazer chorar? Assim que a resposta for afirmativa, acho que deixa de existir razão para que as pessoas não joguem videojogos. Videojogos. O rosto. A era dourada dos jogos de arcade atingiu seu auge no final dos anos 70 e início dos anos 80 com o Papa-Bolas Pac-Man e com os anónimos invasores do espaço. Os videojogos permitiam aos jogadores controlar a sua própria experiência digital. Mas para esta nova forma de entretenimento poder durar, os criadores de jogos sabiam que precisavam daquilo que a televisão e os filmes tinham, uma história. No início dos videojogos, o que encontrávamos em muitos deles era uma técnica mecânica muito simples, como no Pong, onde gritávamos um comando para mover um traço que controlava uma bola, o que envolvia alguma ciência física, mas não tinha história. Era apenas uma diversão. Para manter os jogadores entretidos, os criadores de jogos aprenderam com os realizadores que deviam relacionar-se com o jogador a um nível mais profundo. O Pong é um jogo muito divertido, mas se queremos realmente competir no segmento do entretenimento, temos de ir além da simples diversão. Temos de ter uma história, um guião que nos permita competir com os filmes ou com os livros, em que possamos sentir as emoções da personagem do jogo. Esta é a evolução dos videojogos. No final dos anos 70, um filme inovador levou o cinema de ação a novos mundos, combinando uma batalha de ficção científica com uma história dramática. Liderada por um herói Jedi, a viagem de Luke Skywalker refletia a nobreza e a capacidade de um homem para exercer grandes mudanças. Deste o primeiro passo para um mundo maior. Uma frase que muitos conhecem. George Lucas retirou-a do texto clássico de Joseph Campbell, O Herói das Mil Caras. A Guerra das Estrelas exibia um tipo de história com um estilo exuberante e acelerado, com alta tecnologia e grandes efeitos especiais que não diminuíam a história. Essa influência ainda se sente nos videojogos. Os espetaculares efeitos especiais da Guerra das Estrelas atraíram o público aos cinemas. Mas no mundo dos videojogos, estes ainda não passavam de brinquedos sem vida. Eram jogos do espaço, como o Asteroids e os Invasores do Espaço, que não tinham personagens ou história, pelo menos ainda não. Na época em que a Guerra das Estrelas passava nos ecrãs de cinema por todo o mundo, os videojogos tinham acabado de nascer. Na altura, acho que a indústria dos videojogos lutava em primeiro lugar para fazer os jogos funcionarem, explorando a utilização dos controlos. A história não era algo utilizado nos jogos. Por isso, os videojogos aprenderam com os filmes que as boas histórias, combinadas com a ação entusiasmante, mantêm as pessoas sentadas e, eventualmente, agarradas ao joystick. Para mim é mais interessante se tiver uma história épica e eu for o herói e fizer parte de uma missão heroica do Joseph Campbell. Tem de existir personagens e se nos preocuparmos com os personagens, preocupamos-nos com a emoção. No futuro,
Estaremos no mercado como uma forma de entretenimento de massas. E teremos a capacidade de encantar e entreter clientes com todo o tipo de gostos diferentes. Tal como a televisão o faz hoje em dia, tal como os livros o fazem, a música e os filmes. Na minha opinião, os jogos não são diferentes de qualquer outro meio criativo. E os melhores artistas de todos vão descobrir como nos fazer chorar. Mas para criar emoção nos videojogos, os programadores tiveram primeiro que descobrir como transformar os pixels e os canalizadores em novos heróis dos jogos. Depois de milhões de pessoas em todo o mundo seguirem a viagem heroica de Luke Skywalker na Guerra das Estrelas, os criadores de jogos aperceberam-se que talvez precisassem de um herói. Mas a falta de poder de processamento limitava em grande medida os criadores em relação ao desenvolvimento do aspecto de uma personagem, quanto mais de uma história. Iria ser precisa a imaginação de um artista e uma nova empresa para transformar os videojogos em algo mais do que um brinquedo. Antes da empresa japonesa Nintendo ter entrado nos videojogos, esta produzia tudo desde brinquedos de plástico até baralhos de cartas. Nos anos 70, a empresa secular com sede em Tóquio mergulhou no mercado dos videojogos distribuindo a Magnavox Odyssey no Japão. No entanto, para se poderem estabelecer como um verdadeiro concorrente no mercado em expansão das arcadas, o diretor da Nintendo Hiroshi Yamauchi enviou o seu genro Minoru Arakawa para os Estados Unidos para criar a Nintendo da América. O Sr. Arakawa disse: o Raider Scope vai ser o nosso Invasores do Espaço e o nosso Pac-Man. Vai ser o nosso produto de êxito. Vou encomendar 3.000 exemplares aos armazéns japoneses. Antes desses 3.000 jogos chegarem, a unidade de teste que tinha montado num bar americano chamado Spot Tavern, em Seattle, começou a lucrar cada vez menos. Aí ele pensou: vou ficar com todos estes jogos do Raider Scope sem utilidade. O que é que vou fazer? Tendo em mãos um estoque dispendioso do produto falhado, a Nintendo da América precisava de um jogo de sucesso que pudesse ser utilizado nas máquinas existentes. Tudo o que precisavam era trocar alguns papéis, pôr um outro jogo e ficavam com um videojogo totalmente novo. Mas o Yamauchi não tinha criadores de jogo, estavam todos a trabalhar noutros projetos. Ele disse que tinha uma pessoa chamada Miyamoto. Foi ter com ele e pediu-lhe para criar um videojogo. Miyamoto fora contratado como artista por Yamauchi, um amigo do seu pai, em 1977. Dado que não era programador de profissão, Miyamoto estava mais interessado em contar histórias nos seus videojogos. Muitas das pessoas no início da indústria dos jogos eram essencialmente tecnólogos. Gostavam de experimentar e agora tinham computadores para brincar em vez de uma pista de carros. Mas Miyamoto era um artista, queria manipular marionetas, queria entreter. Miyamoto fora contratado como artista por Yamauchi em 1977. Ele tentou recriar a sensação de encanto, de admiração e de entusiasmo que tinha enquanto criança ao explorar o mundo. Inspirou-se também no anime e no manga, o que tornou o aspecto das suas personagens distintamente japonês. A banda desenhada anime e manga japonesa é muito diferente do estilo americano e europeu. O povo japonês cresceu num ambiente com muitas personagens infantis e adoráveis, que já existe há mais de 40 anos. O manga e o anime influenciaram muito os japoneses. É um dos componentes-chave da nossa cultura. Acho que o nosso desejo por este tipo de entretenimento, como os videojogos e o manga, e as nossas tendências imaturas foram de alguma forma pré-programadas em nós. É algo que as pessoas querem por natureza. Crescer como uma criança, ter alguém a cuidar de nós e não querer morrer. Creio que este é o nosso maior desejo na vida. A procura pela infância por uma liberdade inconsciente poderá ser a razão pela qual esta cultura nasceu aqui. Sem tecnologia avançada e sem qualquer experiência de programação, Miyamoto fez o impossível.
Pensei numa personagem principal que não fosse deslumbrante, com estilo ou atraente como o Super-Homem. Como os personagens dos videojogos têm de caber num ecrã pequeno, o aspecto tinha de ser menos complexo. Miyamoto transformou um canalizador encorpado chamado Jumpman numa superestrela. Mais tarde, quando Donkey Kong foi lançado em 1981, o protagonista de Miyamoto foi rebatizado de Mario. Foi a primeira vez que houve uma personagem tão humana. Trouxe a ideia de um jogo que não devia ser apenas acerca do dia do julgamento final, de termos que matar alguém ou defender-nos de algo. O jogo era sobre uma personagem que tinha uma espécie de obrigação moral de salvar a namorada do gorila mau. Se pensarmos nos jogos americanos dos anos 70, a maioria não tinha uma personagem principal. Tínhamos um quadrado onde imaginávamos que o ponto branco que piscava era uma raquete de ténis ou uma pessoa, um barco ou um carro. Os recursos eram muito limitados. Era muito difícil criar uma personagem com um aspecto reconhecível. O Mario tinha um tamanho limitado e tinha um grande nariz, porque é fácil ver o nariz na cara de alguém. Também tinha bigode, porque não havia pixels suficientes para definir uma boca por baixo do nariz. Usa um chapéu porque era muito difícil fazer penteados num jogo arcade tão antigo. O fato vermelho do Jumpman foi um truque ensinado pelos engenheiros da Nintendo, porque se quisessem que a personagem fosse reconhecível no ecrã, usava uma cor forte. Ele teve de aprender todas estas coisas, mas trouxe com ele a imaginação e a forma de contar histórias próprias de um artista. Isso era algo extremamente importante para a indústria, especialmente nessa época. Quando criámos o Mario, só tínhamos 3 membros na equipa. Eu, o programador e o designer. Fazíamos desenhos de personagens em folhas de papel pontilhado para ver como se movia. Por exemplo, quando o Mario corre e se vira de repente, havia um som de deslize, como um som de travagem. Miyamoto também transformou alguns bips do computador numa banda sonora distinta que acompanhava o jogo divertido e inocente de Donkey Kong. A Nintendo teve o seu primeiro êxito e Mario iria em breve tornar-se mais reconhecido do que o rato Mickey. Miyamoto converteu pixels de movimento em Mario, o herói de qualquer homem que não só salva a princesa, como ajuda a salvar a indústria dos videojogos domésticos. É uma nova forma de jogar para os fãs nacionais da Nintendo. Houve uma altura em que os videojogos morreram, as consolas passaram da moda. Pensava-se que o futuro estava nos computadores pessoais. Mesmo a Atari, que tinha tido um sucesso tremendo com os 2600, retirou todas as consolas do mercado e dedicou-se à produção de computadores pessoais. Com as consolas de jogos como a Atari 2600 fora do mercado, a tendência era criar jogos para a indústria emergente dos computadores pessoais. No entanto, a indústria não ia morrer. Os jogos tinham apenas de ser melhores. A Nintendo trouxe-os de volta e fê-lo na forma daquilo a que chamavam um brinquedo, algo que fora criado para os miúdos e para a família. A Nintendo criou a sua própria consola de videojogos e lançou-a no Japão sob o nome de Famicom. A Nintendo Entertainment System chamava-se originalmente Famicom. Era para a família. Quando a trouxeram para os Estados Unidos, perceberam que não lhe podiam chamar Famicom porque as famílias não jogavam juntas. Mudaram o nome para Nintendo Entertainment System, para introduzir na América, porque descobriram que neste país a palavra família tinha conotações negativas quando associada com o entretenimento. Foi uma batalha difícil, mas após serem convencidos, os proprietários das lojas de brinquedos que tinham sofrido com a queda dos videojogos arriscaram e puseram as consolas à venda em 1985. O que fizemos nos últimos 3 anos e meio foi simplesmente recriar uma indústria morta. A Nintendo também associou o novo jogo de Miyamoto, Super Mario Bros., com a Nintendo Entertainment System. A combinação provou ser um sucesso. No Super Mario Bros., eles pegaram na personagem desconhecida de Donkey Kong, deram-lhe um irmão e um verdadeiro objetivo. Começava-se no lado esquerdo de um nível e sabia-se sempre que o fim estaria no lado direito, por isso seguíamos em frente o tempo todo. E enquanto progredíamos, íamos descobrindo todo um novo mundo. Tal como numa narrativa, tínhamos o início do nível e no final podíamos salvar a princesa.
Foram realmente a Nintendo e o trabalho da Shigeru Miyamoto com a Super Mario Bros., associada à Nintendo Entertainment System, que revigoraram a indústria. Se tivesse havido um Mario Bros., se ninguém tivesse tido a visão de levar os videojogos a um novo nível, com uma história, talvez a indústria tivesse mesmo morrido. Super Mario Bros. Era um jogo de sucesso em todo o mundo. Mais importante ainda, deu o primeiro passo para a nova revolução dos videojogos. O que trará o futuro da Nintendo? O sucesso de Super Mario Bros. E da Nintendo marcou o nascimento das personagens e da narrativa nos videojogos. Enquanto os jogadores entravam no mundo de Mario, Shigeru Miyamoto já tinha em mente um outro jogo imaginativo onde os jogadores podiam explorar e descobrir. Um mundo inspirado na sua infância nos montes perto de Tóquio. Ele saía para explorar. Parece que havia um sistema de grutas perto do local onde vivia. Por isso ele pegou numa lanterna e entrou nas grutas para explorar as diferentes passagens e criar um mapa. Mais tarde, quando a tecnologia se tornou suficientemente poderosa, ele disse imediatamente: quero criar um jogo onde se possa explorar. Many years ago, Prince Darkness Ganon stole one of the Triforce with power. Nos jogos como Donkey Kong, o Mario que temos ao início e ao final é sempre o mesmo Mario. Tem os mesmos poderes. E o mesmo se passou com o Super Mario Bros. Mas em Zelda, o Link é fraco ao início, tem apenas uma determinada quantidade de energia e não tem quaisquer armas, não tem nada. Mas no final do jogo já tem um grande inventário e tem muito mais energia. Isto não era característica única da lenda de Zelda, porque os jogos de roleplay já existiam há muito tempo, mas foi o primeiro jogo a combinar com êxito esse aspecto com a ação. São histórias épicas com temas clássicos do bem e do mal. O protagonista tem de salvar alguém, tem de ser corajoso e ficar mais forte do que quando começou, não só para o nosso próprio bem, como para o bem da nossa comunidade. O jogo com enredo acompanhado de uma música dramática em Lenda de Zelda deu aos jogadores um mundo e uma personagem de videojogos com quem sentiam empatia pela primeira vez. A principal inovação da Lenda de Zelda é o facto de ter uma história que era praticamente um guião de cinema. Um guião que transmitia emoções. Havia pessoas que ao jogarem chegavam a chorar em alguns momentos. Esta transmissão da emoção foi inovadora nos videojogos como foi na Lenda de Zelda. A Lenda de Zelda, que foi lançado em 1987, tornou-se popular na Europa, no Japão e na América do Norte. Controlar um personagem que passava de nível e ganhava cada vez mais poder ao encontrar tesouros escondidos tornou-se significativo para uma geração de pessoas que cada vez mais se focavam em si próprias. Os anos 80 foram definitivamente o final das ilusões acerca de revolucionar o sistema. Os hippies da contracultura eram agora o sistema. E eles acolhiam de braços abertos os brinquedos do sistema. O lucro tornou-se muitas vezes no objetivo de um jogo. Com o final da Guerra Fria nos anos 80, as tensões entre as superpotências começavam a desvanecer. As economias de Reagan e de Thatcher baixaram os impostos e deram origem a uma década de consumismo. Os videojogos eram por si só um brinquedo desejado. Sou viciado em jogos. É um grande negócio. Tornou-se normal para um jovem adulto dos anos 80 gastar muito dinheiro numa consola de jogos ou no computador para jogar, o que não seria muito bem recebido pelas gerações anteriores. Como contabilista, o meu pai não teria comprado um computador para jogar. Teria comprado um computador para fazer folhas de cálculo. Hoje a IBM oficializou a notícia. Após meses de fugas para a imprensa, o gigante dos computadores vai lançar o seu primeiro computador pessoal. Tem o nome de PC Junior, apelidado de Peanut. Não se ouvia falar em jogos de computador porque a maioria das pessoas não tinha computadores. Muito poucas pessoas tinham um computador e a maioria estava em escritórios. Tínhamos aquelas grandes estruturas computadorizadas da IBM. Os jogos eram basicamente em texto. A ideia de usar imagens não só era inovadora, como apresentava o problema de como fazê-lo. Na sua casa no sul da Califórnia, Ken e Roberta Williams formaram a Sierra Online,
Com uma tecnologia limitada, trouxeram os gráficos e as histórias aos primeiros jogos de computador. Quando formámos a Sierra, a indústria tinha acabado de nascer. Surgiram os primeiros computadores pessoais. A Radio Shack tinha acabado de lançar o TRS-80. A Apple já existia, mas com um computador muito primitivo. Hoje em dia, a maioria dos joysticks devem ter mais potência do que os primeiros computadores. Em 1980, Ken e Roberta criaram o Mystery House. Não tinha som, nem cores, nem animação, mas tinha uma característica que nenhum outro jogo de computador tinha na altura: gráficos. Embalados em sacos de plástico, foram vendidos às lojas locais de software. Surpreendentemente, tornou-se rapidamente um sucesso e vendeu mais de 10 mil cópias, o que era um recorde para a época, considerando o baixo número de computadores pessoais que se vendiam. Mystery House vendia praticamente um jogo por cada computador vendido. Por alguma razão, as pessoas que jogavam nos computadores pessoais tinham uma forma diferente de pensar do que as pessoas que compravam consolas de jogos. Eram mais pacientes e, por isso, a ideia de jogar a algo que os desafiava e tentarem resolver um enigma que ia demorar algum tempo a descobrir não era algo de estranho ou de esquisito para eles. Apesar do mundo das consolas estar em apuros em 1983, Ken e Roberta ganhavam terreno no mercado dos jogos de computador. A sua próxima aventura gráfica seria King's Quest. Numa época em que não existiam ratos nem placas de som, o jogo apresentou mundos nunca antes vistos a 3 dimensões e personagens controladas pelo jogador. Os nossos jogos antigos eram algo cômicos devido à sua simplicidade. Analisávamos todas as limitações e colocávamos pontos nos locais certos, de forma a que se olhássemos de lado e nos afastássemos do ecrã, até pareciam cores. Isso fascinava as pessoas, e o facto de tolerarem estes gráficos maus com um som péssimo dizia-nos que havia ali uma indústria, só que ainda não tinha nascido. No início, muitos dos jogos do Heroes Quest estavam focados na ação. Com alguns dos jogos como King's Quest, o elemento da ação foi preterido em favor da exploração e da utilização do raciocínio para ultrapassar obstáculos. Também trouxe uma certa distanciação, porque não controlávamos a personagem diretamente. Éramos como espectadores, em que a personagem seguia as nossas ordens, mas não estávamos totalmente ligados a ela. Não só a história tinha mais enredo, como, devido ao ritmo mais lento, podíamos dizer mais. Os jogos tinham mais texto e os enigmas eram muito mais complexos. Apesar da consola de jogos da Miyamoto ser bem diferente dos jogos de computador dos Williams, a sua capacidade de combinar técnicas tradicionais de narrativa com a nova tecnologia era semelhante. Eles levaram os jogos e os jogadores onde ninguém pensava ser possível. Mas os novos tempos e os novos gostos de uma nova geração de jogadores iriam em breve levar as narrativas e a tecnologia a um novo limite. Artistas como Shigeru Miyamoto ou Roberta Williams deram vida aos videojogos com as suas complexas histórias, personagens e ambientes. Com apenas alguns pixels e alguns sons básicos disponíveis, eles criaram mundos envolventes onde cada jogador era coroado como um herói. Ser o herói em Super Mario Bros. Era divertido, mas no início dos anos 90, os jogadores cresceram e queriam um entretenimento que refletisse as suas personalidades mais adultas. Sr. Gorbachev, deite este muro abaixo. Seguindo o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, a década foi marcada por uma nova globalização económica e cultural. Subitamente, uma nova geração de jogadores que crescera com apenas alguns canais de televisão tinha agora dezenas de canais por cabo. E com os seus novos computadores pessoais em casa, os jogadores também se ligavam à internet, podendo aceder à informação mundial em apenas alguns segundos. No final dos anos 80 e início dos anos 90, começámos a ver consolas de jogos que eram tão potentes como uma arcada de jogos. Mas agora vinham numa pequena caixa. As pessoas diziam que a tecnologia necessária para lançar uma nave espacial podia ser agora obtida num computador pessoal. Para muitos, a época do herói terminara. Os jogadores trocavam a coroa por cabelos pontiagudos, carros rápidos e mulheres ativas. Surgiram os anti-heróis dos videojogos e os jogadores mais velhos adoravam-nos.
Acho que muitas pessoas não perceberam que a chamada geração da Nintendo cresceu e continuou a querer jogar, tal como alguém mais velho que via televisão ou filmes quando era criança. Quando cresceram, ainda queriam ver televisão e filmes, mas de uma forma adulta. Uma empresa de jogos chamada Sega Enterprises deu-lhes exatamente isso. Semelhante à Nintendo, a Sega era uma empresa de brinquedos que se lançou com êxitos de arcada como Frogger nos anos 70 e mais tarde com uma consola chamada Sega Master System nos anos 80. Aproveitando o mercado onde a Nintendo não existia, a consola vendeu excepcionalmente bem na Europa e no Brasil. Mas em 1983, a Sega sofreu fortemente com o abalo nos videojogos. Os produtores ainda estão a tentar, pelo menos os que não faliram. Mas os peritos que estudam a indústria dizem que provavelmente não conseguirá sobreviver de novo, que os jogadores passaram para outras coisas, como cassetes de vídeo, discos, cassetes de áudio e filmes. Mas desconheciam que a indústria dos videojogos não estava prestes a morrer. A Sega nunca desistiu. O que fez foi entrar de novo no mercado dos videojogos e lançou a Sega Mega Drive no Japão, uma consola de 16 bits que rivalizava com a Famicom de 8 bits da Nintendo. Com o dobro do poder de processamento, a consola da Sega conseguia suportar sons e gráficos melhores. Nas consolas de 8 bits tínhamos jogos simples como o Donkey Kong ou o Pong, mas numa consola de 16 bits era possível abranger um horizonte muito maior. Podíamos ter desportos em equipa e bons jogos de aventura com enredo. Era possível criar versões muito melhores de todos os géneros de jogos. A nova tecnologia chegou mesmo a tempo. Quando os antigos jogadores de Pong cresceram e começaram a trabalhar, as empresas de jogos tinham de atrair a geração mais nova de jogadores de Mario, que eram agora jovens no final da adolescência e com cerca de 20 anos. Quando a Sega Mega Drive chegou aos Estados Unidos, foi rebatizada de Sega Genesis. E para atrair esta camada de compradores um pouco mais velhos, a consola foi associada a um ouriço rápido e azul. O Mario era uma personagem engraçada e querida. O Sonic era mais arrojado. Refletia a angústia adolescente do início dos anos 90. Por isso, enquanto cresciam, o Sonic tornou-se uma personagem mais relevante para eles. No início dos anos 90, a Nintendo ainda era a força dominante. Se olharmos para trás, vemos que foi conduzida pelo pequeno e engraçado canalizador chamado Mario. Mas acho que a Sega percebeu que o consumidor procurava algo diferente. Com o lançamento da consola Sega Genesis, tinham mais poder de processamento, o que permitia às personagens, em vez de saltarem de cogumelo em cogumelo e andarem lentamente pelo ecrã, poderem ser rápidas. O Sonic tinha velocidade e movimento. Acho que o cabelo da personagem pontiagudo e apontado para trás reforçou esse conceito. A Sega queria criar uma personagem irreverente que refletisse o espírito irrequieto e endiabrado que um adolescente teria. O Sonic era a personagem perfeita. Ele é um anti-herói no sentido em que não é suposto conter apenas qualidades heroicas. Ele tem algo de egoísta, mas isso também o torna divertido. But that's also what makes him fun. Em alguns casos, as personagens menos nobres eram as mais divertidas e, por isso, mais apetecíveis para jogar. Antes do Sonic surgir nos ecrãs da televisão, houve um outro anti-herói que atingiu diretamente o coração de milhares de jogadores de aventuras adultos. Larry Laffer era a personagem central de uma série chamada Leisure Suit Larry. Larry era um idiota careca com um estilo informal, mas era de alguma forma um adorável fracassado de meia-idade que tentava seduzir mulheres atraentes. A tática que eu segui foi criar um anti-herói, alguém que era constantemente humilhado, insultado e deitado abaixo. Mas se jogássemos durante algum tempo, eventualmente ele persistia e no final conseguia ter um breve momento de felicidade. Na altura em que saiu o Leisure Suit Larry, surgiu o primeiro conteúdo picante num computador. Larry era um dos 10 jogos mais vendidos em 1988, provando que os jogos já não eram apenas para crianças. O sexo vende. Sempre vendeu. Não é novidade para ninguém. Na altura, claro que era ousado, mas era o único jogo de computador daquele estilo à venda. Um outro aspecto único de Leisure Suit Larry era o facto do jogo ser passado num ambiente realista com personagens realistas. Em vez da exploração de reinos de fantasia, como em outros jogos de aventura, Larry levava os jogadores a casinos e bares, oferecendo ao controlador uma experiência mais adulta.
Acho que foi o primeiro jogo a usar personagens realistas. Pessoas do nosso tempo, em cenários atuais, em situações que pareciam poder ser reais, ao invés do habitual na maioria dos jogos, que eram cenários medievais ou do espaço no futuro. Na altura não percebi isso. Não tinha um grande plano. Sabia apenas que não queria competir com estes ou aqueles jogos. E por isso achei este vazio no intermédio que me pareceu a escolha perfeita. Estou contente por ter visto este desenvolvimento ao longo dos anos na tendência dos jogos. Acho que os jogos são cada vez mais acerca das pessoas reais em cenários reais, com ações realistas. Para suportar este novo mundo dos jogos mais realistas e explícitos, as empresas de jogos tiveram de desenvolver novas tecnologias. Apesar da Nintendo se ter associado à gigante da eletrónica Sony para desenvolver a tecnologia do CD-ROM para a sua consola no início dos anos 90, as disputas entre os dois destruíram a sociedade. Em vez de trabalhar com uma outra empresa de jogos, a Sony decidiu continuar a sua pesquisa e criou uma consola própria, a que chamou de PlayStation. Quando a Sony lançou a PlayStation 1, perceberam que havia um público entre os 18 e os 21 anos e até mais velhos que ainda queria videojogos. Eles cresceram a jogá-los e ainda o querem fazer, mas aquilo que a Nintendo ou a Sega fazem ainda parece muito infantil. Por isso, a Sony preencheu esse vazio para os jogadores mais velhos ao oferecer um sistema que tinha um aspecto mais sofisticado. Utilizava CDs, o que na altura trazia um tipo de vantagem tecnológica que os fazia sentir que tinham um equipamento altamente sofisticado, que não estavam a jogar com um brinquedo de crianças. Enquanto a Nintendo ainda produzia jogos em cartuchos que armazenavam apenas 16 MB, a Sony criava jogos em CDs que armazenavam 650 MB, permitindo gráficos e jogos mais complexos. Tínhamos a qualidade de som de um CD. Bom trabalho, Crash. Sabia que podia contar contigo. Tínhamos vídeos de alta qualidade e tínhamos mais opções devido ao meio de armazenamento. Isso oferecia mais opções para os jogos. A Sony tornou os videojogos num produto muito mais divertido para jogar. Já não estávamos apenas a lidar com assuntos infantis. Tínhamos obras-primas exuberantes, como Final Fantasy VII, que abordavam a morte, a traição e outros assuntos que pareciam mais adultos. E levou os jogos a novas pessoas que começaram a jogar devido aos aspectos que lhe pareciam ser relevantes para a sua vida. A PlayStation conseguiu obter em 10 anos o mesmo alcance que o telefone demorou 30 anos a conseguir. Era um sinal de que as pessoas estavam preparadas para algo deste género. Também nos trouxe novos conceitos, jogos mais adultos. De 1994 a 97, quase 16 milhões de consolas PlayStation encontraram o seu lugar junto às aparelhagens e aos vídeos das casas de todo o mundo. A PlayStation foi lançada numa altura em que as consolas estavam a entrar nos ambientes a 3 dimensões, como o Tomb Raider e a Lara Croft, e uma série de ambientes complexos onde se podia explorar. Foi um momento dourado para a PlayStation. Na altura, as pessoas ficaram fascinadas. Outro jogo da PlayStation que fascinou as pessoas foi o Grand Theft Auto 3. Onde o herói não salvava a princesa, mas sim a si próprio, mesmo que tivesse de infringir a lei. Havia uma série de objetivos a atingir, mas o que alterou foi o ambiente de jogo. Deram-lhe uma nova camada de ficção. Em vez de sermos um canalizador com peso a mais, como o Mario, ou uma nave sem cara no asteroides, éramos o Carl Johnson, ou um gangster que tinha acabado de sair da prisão e que tentava reorganizar a sua vida. Para o público atual, que é uma espécie de audiência pós-geração X, pós-Oliver North, pós-Guerra do Golfo, isso é algo com o qual sentem muito mais empatia do que com os heróis tradicionais da ficção das gerações anteriores. Trata-se de um consumidor que gosta de alta tecnologia com múltiplas funções, que quer interação e a experiência personalizadas. Não quer que lhe digam o que ver nem o que ouvir. Quer fazer as suas próprias escolhas. E é isso que os jogos lhe oferecem. Nos jogos de Grand Theft Auto, os jogadores escolhem ser criminosos tal como na vida real.
O Grand Theft Auto é um jogo que permite aos jogadores fazerem diferentes escolhas morais. E essas escolhas não vão ser sempre aquelas que queríamos que fizessem. Uma das minhas miúdas precisa de boleia, pega num carro e vai buscar a Misty à clínica. Depois terá-la de volta. É interessante podermos fazer algo de errado e sermos recompensados por isso no jogo. Tal como na vida real alguém nos poderia assaltar a casa, o que é errado, mas conseguia ganhar dinheiro com os bens que roubou, o que é bom aos seus olhos. E isto é a vida real. E agora existem alguns jogos que apresentam essas mesmas situações às pessoas. É interessante que as pessoas possam olhar para o jogo e dizer: é horrível deixarem fazer as mesmas escolhas no jogo que seriam possíveis na vida real. Entramos neste mundo dos jogos e podemos experimentar os carros. Podemos saber qual é a sensação. E pensamos, o que é que acontece se eu atirar o carro da ponte? O carro explode. Vou conduzir um pouco mais rápido. Temos todas estas sensações que não poderemos experimentar na vida real e que esperamos não o fazer na vida real. Quando a PlayStation 2 foi lançada, a terceira edição da série de Grand Theft Auto surgiu inesperadamente como o êxito de 2001. Apanhar tesouros era coisa do passado, atropelar pedestres inocentes estava na moda. O Grand Theft Auto 3 e as sequelas deram origem a um grupo de jogos que se assemelhavam aos filmes de Hollywood. Existem jogos que tratam da vida dos criminosos, tal como em filmes como Tudo Bons Rapazes ou em séries como Os Sopranos. O jogo tinha um elenco de estrelas do qual a criadora Rockstar nem sequer se queria aproveitar. Queriam apenas ter um elenco fabuloso, como por exemplo Samuel L. Jackson. Eu fico com isso, Hernandes. Isso é meu, é dinheiro. Isto é dinheiro da droga. Todos estes grandes nomes estão nos bastidores a participar neste jogo de computador. Tinha algo de semelhante ao cinema, porque víamos a personagem a começar como um pequeno ladrão e a subir de escalão, a ganhar respeito dos colegas e a lutar contra outros patrões do crime. Tinha uma apresentação muito ao estilo de Hollywood, mas, ao mesmo tempo, era na sua essência um videojogo. A série de Grand Theft Auto, criada pela Rockstar Games, gerou uma tendência nos jogos que agora tinham histórias dignas do cinema, locuções de alta qualidade feitas por estrelas de Hollywood e até bandas sonoras. Uma das melhores coisas no Grand Theft Auto era o rádio. O rádio passava êxitos dos anos 80, o que dava um ambiente muito mais realista ao jogo. Rockstar would, use, pop songs. A Rockstar utilizou músicas pop. Tinha locuções com vozes muito talentosas. Tinham diálogos curtos e pungentes, o que funcionou muito bem. Puseram de parte o tipo de cenas longas e suaves ao estilo do Final Fantasy. Tinham cenas curtas e usavam outros elementos para além dos gráficos para dar vida àquele mundo. Isto demonstra realmente que a cultura dos jogos é uma cultura de massas e muitos outros meios tentam aproveitar a novidade e a paixão do jogador para tentar lucrar com isso. Os videojogos pareciam-se cada vez mais com os filmes e começaram finalmente a receber de Hollywood o respeito que mereciam. Quando olhamos para os jogos de aventura, eles têm ambientes muito exuberantes. A passagem de 2D para 3D e para HD aconteceu numa década e fez dos videojogos uma parte de Hollywood. São incríveis as experiências que proporcionamos. E os estúdios de Hollywood estão ansiosos por entrarem na indústria dos videojogos. Temos um grande impacto no mundo do entretenimento. Estamos concentrados em interagir entre 20 a 40 horas com uma pessoa de 25 anos que já não quer ver televisão, quer jogar com a televisão. A sensação de participação e de heroísmo que existe num videojogo é muito mais poderosa do que quando vemos uma personagem num filme ser heroica ou vitoriosa. Até recentemente, a indústria dos jogos obtinha licenças sobre os direitos de um filme e pagava muito dinheiro para poder fazer a versão de um filme em jogo, na altura do seu lançamento ou 3 ou 4 meses mais tarde. Agora, Hollywood reconhece que o consumidor masculino não vai ao cinema. Ele fica em casa, junto à sua televisão de alta definição. Está ligado a milhões de pessoas através da Xbox Live.
Os videojogos estão cada vez mais na moda, com enredos envolventes, personagens complexas e gráficos realistas. Mas, ao contrário de Hollywood, o aspecto das personagens dos jogos tem um limite de beleza. No início do século XXI, a época dos jogos com um pequeno homem de bigode grande tinha terminado. As novas consolas como a Sony PlayStation revolucionaram a indústria. O poder de processamento que temos atualmente nas consolas modernas, seja a PlayStation ou o Xbox, é em larga escala muito maior do que o que tínhamos nas primeiras consolas de videojogos, como com o Pong. É como comparar a tecnologia utilizada num arranha-céus moderno com a construção pré-histórica de Stone Age. Tal como muitas pessoas, eu lembro-me de jogar ao Tecmo Bowl da editora Tecmo, e era um jogo atraente, mas não era propriamente avançado a nível dos gráficos ou de controlo. Era bem diferente de um jogo da NFL. Hoje em dia temos jogos como, por exemplo, o Madden Football, da EA, em que se passarmos na sala de estar e não olharmos atentamente para o ecrã, é como se estivesse a dar um jogo real da NFL. Os gráficos altamente detalhados permitem aos jogadores tornarem-se em heróis do desporto reais. Não obstante a condição física do jogador, este pode ser o melhor em qualquer desporto virtualmente. Os novos jogos de desportos dão aos jogadores uma sensação de poder sobre os seus heróis, porque veem as caras e os nomes deles e podem controlar as equipas. Podem movimentá-los quase como se fossem soldados de brincar num campo de batalha. É uma experiência muito entusiasmante. Já há muitos anos que a Electronic Arts tem um slogan sobre a eSports que é: se existe no jogo, existe no jogo. Isso teve origem na minha paixão pela autenticidade. Para que as personagens do jogo se movessem como atletas da vida real, os criadores do jogo utilizaram a captura de movimentos, um meio tecnológico que aprenderam com Hollywood. A captura de movimentos é um processo em que utilizamos marcadores numa pessoa e depois capturamos os dados dos movimentos. Isso permite-nos ter um movimento combinado muito realista. Uma das coisas que vemos no basquetebol da vida real é que quando há alguma jogada, toda a gente em campo tem uma reação. A EA decidiu tirar vantagem disso. Eles capturaram os movimentos de 10 jogadores em campo ao mesmo tempo, para além das sessões de captura de movimentos individuais que fizeram. Por isso, quando se joga, é perceptível. É uma grande diferença. Qualquer pequeno movimento gera uma reação em todos os jogadores. Isso permite-nos participar mais no jogo. A tecnologia permite-nos jogar em ambientes super realistas. Até conseguimos ver as pupilas dos olhos da personagem, o que é impossível de ver num evento desportivo real na televisão. No entanto, ao tentar criar gráficos mais realistas nos videojogos, os heróis do desporto começaram a ter um ar mais morto do que vivo. Aquilo a que os criadores chamam de vale do inexplicável, um termo utilizado para descrever a reação de repulsa de um humano ao aspecto estranho e quase humano de um robô. É como a diferença entre um ser vivo e um cadáver. É a diferença entre um manequim e um ser humano. Quanto mais parecido for com um humano, maior é a tendência para dizer que parece feito de plástico, que parece mecânico e não real. Quando olhamos para um desenho, não temos esse problema. Não dizemos que é horrível, que não parece real. Mas quanto mais realista for, maior é a percepção de que é um boneco vivo. Não é como um ser humano. Sem a emoção, mesmo os personagens com o ar mais realista não conseguem oferecer ao jogador uma experiência autenticamente humana. Se for apenas possível comunicar com os personagens de forma muito superficial, como é que vamos preocupar-nos com elas? Não teremos qualquer problema em matá-las ou atropelá-las com o nosso carro virtual. Mas quando conseguirmos falar de forma a que elas nos ouçam e seja criada uma verdadeira conversação, aí começamos a sentir a emoção. E podemos mesmo chegar ao ponto de chorar quando interagimos com elas. O padrão atual é definido pela capacidade de um jogo em fazer chorar, e há quem ache isso possível. Não há jogos que nos façam chorar, a não ser quando não funcionam. Há também quem ache que os jogos já fazem as pessoas chorar. Mas o choro é simbólico em relação à captura da experiência humana. Refere-se ao maior alcance de um jogo, ao tipo de mundos que este consegue trazer para as nossas salas.
Antigamente era muito difícil mostrar seres humanos, por isso tínhamos extraterrestres. Mas quando descobrimos como exibir os seres humanos no ecrã, os jogos começaram cada vez mais a focar esse aspecto. Agora o santo grau é a emoção. Personagens que sintam como se fossem seres humanos. Esse é o nosso próximo desafio. Até lá, talvez essa transformação não tenha de acontecer no ecrã. Pode ter lugar na imaginação do jogador, tal como sucedeu com os primeiros gráficos de baixa resolução ou os jogos de aventura baseados em texto. Quer consiga ou não fazer o jogador chorar, um videojogo é ainda um meio poderoso. Aliás, em que outro mundo poderia alguém carregar num botão e tornar-se um herói? Pim Pam Pum, produção e gravação áudio.